Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 14 de Êxodo. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixe aqui o seu comentário. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se inscreve, ativa o sininho e se você sentir no seu coração, compartilha essa mensagem com aquela pessoa que Deus tocar no seu coração. Vamos à palavra de hoje. Capítulo 14 de Êxodo diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Vejam o que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Uau! O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. O mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Nos seus carros de guerra e seus cavaleiros, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que sobrou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se a terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios, que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã,
o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento deles. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou com a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército do faraó, que haviam seguindo o mar. Nem ao mesmo um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxutos pelo meio do mar, com um pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel daquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder do Senhor, o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia. Deus, fale conosco nessa manhã. Espírito Santo, ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que lindo isso, né? Que linda essa história, como Deus é poderoso para lutar as nossas guerras, para nos fazer invisíveis aos olhos dos inimigos. E aí eu te pergunto, como está a sua fé diante de desafios que aparentemente são insuperáveis? Imagina Moisés chegando no povo aparentemente perdido no deserto e falando: nós vamos nos acampar aqui, na frente do mar. E enquanto eles estavam acampados ali, eles olhavam para trás e viam aquele exército do povo egípcio chegando, se aproximando. E o povo de Israel ali, acampado junto ao mar. Imagina, você tá sem saída. E nessa hora, Moisés teve que ter tanto equilíbrio emocional para acalmar os ânimos daquele povo que falava: por que você foi nos tirar da terra do Egito? Por acaso lá não tinha sepultura o suficiente para a gente morrer como escravo? Meu Deus. Quantas vezes a gente está acostumado com as nossas prisões, sabe? As prisões emocionais, as prisões de mágoa, as prisões do passado, as prisões de mal que nos fizeram, de mágoas, sabe? Porque um dia alguém te feriu emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Por quanto tempo você vai ficar preso nessa prisão e se acostumar tanto com ela a ponto de falar: por acaso não tinha sepultura o suficiente lá para eu ser morto e enterrado ali mesmo? Não se acostume com prisões que te colocaram, nem que você mesmo se colocou. Não se acostume com prisões desnecessárias. E a palavra de Moisés para aquele povo é a mesma que Deus quer te dizer hoje, sabe? É a mesma que Deus quer falar para você. Não tenha medo. Fique firme. Veja o livramento do Senhor. Veja o livramento que Ele te fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Como está a sua fé diante de desafios que aos teus olhos pode parecer insuperável? Hoje Deus vem te lembrar que nessa luta que você está passando, você não está sozinho. Você não está sozinha, você nunca esteve sozinha. Deus é o Deus dos exércitos. E quando Ele te falar assim, marche, porque foi isso que Ele falou aqui para o povo, marche em direção ao Mar Vermelho. Mesmo que os teus olhos tenham medo, mesmo que os teus olhos falam assim: Deus, como eu posso seguir essa direção? Essa direção não faz sentido nenhum. Só obedeça. Só obedeça, porque se Ele te convidou,
Ele é capaz de te livrar. Assim como ele fez com o povo de Israel. Olha que coisa linda. Ontem a gente viu que Deus preparava uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para aquele povo que estava marchando no deserto. E aí, aqui no versículo 20, a gente vê que a nuvem agora ela era escuridão para os inimigos. Os egípcios viam as nuvens como escuridão, mas o povo de Israel via as nuvens como luz. As nuvens iluminavam o caminho para o povo de Israel, mas para os egípcios era escuridão. E eles não conseguiam se aproximar. Deus, ele luta as tuas guerras. E os inimigos, eles não te alcançam. Porque para os teus inimigos, essa nuvem de Deus que te acompanha, o Espírito Santo que te acompanha, deixa os teus inimigos cegos. Tem escuridão sobre eles. Mas sobre você tem a luz de Jesus. Não tema, não desanime, marcha, mesmo sem entender, mesmo achando que não vai ter saída. O mesmo Deus que fez de um mar uma passagem para o povo de Israel passar, e aquele mesmo mar que estava separado se fechou diante dos inimigos, matando aquele povo, sobre os cavalos, sobre as carroças. Aquele mesmo Deus que fez o mar se abrir para o povo de Israel passar, ele é o mesmo Deus que abre os teus caminhos para você passar para a direção que ele quer. Esteja sensível ao obedecer à voz dele. Siga adiante, mesmo sem compreender. E sabe, cante cânticos de gratidão. Como pode, né? Os filhos de Israel caminhavam com os pés enxutos. Os inimigos, os egípcios, estavam molhados, estavam encharcados, estavam sendo mortos por aquele mar. E os pés dos filhos de Israel estavam secos. Como anda a sua fé ao saber que os teus pés vão atravessar secos por um mar? Prepara o teu hino da vitória, querido. Comece a cantar o seu hino de gratidão, mesmo sem ter acontecido ainda a tua vitória. Traga a existência, viva como se já tivesse acontecido. Cante, cante, gratidão ao Senhor. Cante, grandioso és tu, Senhor. Porque Ele abre caminho onde não há caminho. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma lição, obrigada por mais uma oportunidade de ler a Tua palavra e entender o Teu direcionamento. E hoje, Pai, eu quero clamar por cada um que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, que a palavra de Deus chegue mais e mais longe, Senhor, que esse canal cresça não por mim, Senhor, que eu diminua, e que o Senhor cresça, que não seja nem a minha voz, nem a minha imagem, a eles olharem, a eles ouvirem, mas que seja a Tua voz, falando aos ouvidos de cada um aqui, dizendo, dependa de mim na adversidade. Mesmo que os desafios pareçam insuperáveis, eu sou o Deus do impossível. Fale aos ouvidos de cada um aqui hoje, Senhor. Coloque o hino de vitória sobre a boca, sobre os lábios dessa pessoa, que ela comece a cantar hoje o hino de gratidão pela providência divina. Pai, fortalece a nossa fé, que andemos em obediência nos teus caminhos. Que a gente marche, Pai, sem medo, que a gente fique firme, que o Senhor é o Deus do livramento. E o Senhor fez ontem, hoje e fará sempre. Pai, mantenha os nossos pés enxutos enquanto atravessamos o mar, porque nós queremos viver nos teus caminhos, nos caminhos que te alegram. Pai, fortaleça essa pessoa que está ouvindo esse áudio, que ela tenha certeza que o Senhor abre caminho onde não há caminhos. Senhor, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.